Agora, então, vamos falar sobre o elemento ar, que, voltando à questão bíblica do início do mundo, é o discernimento e a avaliação da obra de Deus. E o ar representa para nós exatamente isso, o discernimento, o pensamento, o avaliar, o saber exatamente, inclusive o intelecto, saber exatamente onde a gente está, como que a gente está agindo, avaliar nossas atitudes. O temperamento é um temperamento volátil, indeciso, mas, por outro lado, ele é extrovertido. Muitas vezes a gente não nota que a pessoa, eu quero preto ou branco, amarelo, azul, ela quer tudo ao mesmo tempo. Porque o ar, gente, o ar ele está solto, né? E o movimento é de exaltação. Vamos falar agora sobre uma pessoa com excesso do elemento ar. Como seria essa pessoa? Viajandona. Aquela pessoa que fala pelos cotovelos. E às vezes você fica cansado de ouvir. Você depois tem que filtrar tudo. Muitas vezes você tem que dizer assim, fulano, volta. O que você queria dizer? Qual era o assunto mesmo? Você acaba perdendo, você é interlocutor dessa pessoa elemento ar, você acaba perdendo até o interesse em ouvi-la, porque ela fala demais. Ela vive dentro da sua mente, né? O seu mundo é a sua mente, tem uma imaginação fértil, incrível, são pessoas altamente criativas, mas tão criativas que elas vão cair aonde? Podem cair na mentira, né? Quando a pessoa cria muito, se ela não estiver no equilíbrio, ela pode ser uma mentirosa. E, em casos mais graves, ela pode acreditar no que está dizendo. E, aliás, gente, olha, isso acontece muito, hein? São pessoas sonhadoras, vivem na ilusão, mas vamos falar do lado bom. São estudiosas, gostam de ler, são bem informadas. Claro, já falei que elas falam pelos cotovelos, né? E por falar pelos cotovelos, elas acabam se perdendo. São pessoas de gestos largos, são pessoas extrovertidas. Normalmente, quando elas estão no excesso, desculpe, mas elas podem ser chatas, tá? Mas é assim. E quando falta o elemento, ela se perde no assunto. Você está falando com ela, aí você diz, fulano, você ouviu o que eu disse? Nossa senhora, ela já pensou, já foi, já voltou, ou então está dentro daquele mundinho dela. Fica uma pessoa difícil de se lidar, né? Ela não entende muito bem as coisas. Não estou falando que seria burrice, não. Não existe isso. Mas ela é muito desligada, ela não entende muito bem o que lê, porque a cabeça dela que comanda, mas aqueles pensamentos lá dela, aquele mundo interno, né? E ela tem dificuldade de expressão até gestual, quando falta o elemento. Então, nesse ponto aqui agora, eu pergunto a vocês, quando a pessoa tem a falta do elemento, o que a gente faz? Claro, dá o elemento. Nesse caso, eu vou falar para vocês, vou falar um pouquinho, vou até me estender mais um pouco, falando sobre um óleo essencial que eu gosto muito. Ele tem um preço maravilhoso, qualquer pessoa pode usar e não tem não tem contraindicação até onde eu saiba, e eu sei, não tem. Que é o óleo de eucalipto, que vai ajudar no caso da falta do elemento. Então, o óleo de eucalipto, ele é um óleo que vai dar um suporte
emocional, porque esse óleo ele trabalha o perdão, ele trabalha a conexão com a espiritualidade. Vocês lembram? Vocês já viram? Todo mundo já viu um eucalipto. Como é que ele é? Ele é assim, com os braços abertos, né? Ele é receptivo e ele tem uma antena ligada para a espiritualidade. Então, ele é extrovertido. Você vai gostar de usar. Você vai respirar. Nossa, você sente seus pulmões abrirem. Então, esse óleo, lembra que eu falei das 3 substâncias? Do sulfur, do sal e do mercúrio. Esse óleo ele é muito mercurial e trabalha bastante o sal também, porque ele faz a ponte com o corpo todo. Ele é excelente para os pulmões. E agora eu vou ler uma coisa aqui que eu escrevi, até um pedacinho do meu livro, depois eu conto essa novidade. Está quase pronto. Eu estou escrevendo um livro falando sobre vários óleos essenciais, sobre os elementos, sobre temperatura das plantas, a vibração no sentido físico, emocional, espiritual, energético, tudo isso. Mas isso é um assunto que depois a gente conversa. Mas eu vou ler uma partezinha que eu escrevi para vocês terem uma ideia do quanto ele é importante. Porque falando assim, eu não vou lembrar tudo, né? Olha só, vou falar sobre o nível emocional. Ele é indicado para casos de melancolia. Melancolia é um pouco mais do que tristeza, aquela coisa assim, é como se a pessoa tivesse aguada mesmo, sabe? Para as pessoas com sentimento de culpa. Eu falei para vocês sobre a questão do perdão. E principalmente quando as pessoas precisam deixar o passado ir embora, gente. E tem tanta gente que deixa o passado tomar conta da vida delas. E isso não é legal. Ficam ali presas e a vida fica sem movimento. Esse óleo ele acaba com a estagnação desses sentimentos. Ele dá uma liberada no espaço emocional para que entre o novo na sua vida. Outra coisa, em casos de sentimento de restrição, por exemplo, pessoas que foram criadas com aquele sentido de religiosidade muito grande, religião muito grande, elas acabam pecando, entre aspas, eu odeio essa palavra pecar, tá? Pelo excesso de responsabilidade. Essas pessoas elas não ousam mudar e o óleo de eucalipto ele vai ajudar nesse sentido. Quando as pessoas estão se sentindo sufocadas por alguém ou pela vida. E isso, quando você está se sentindo sufocado, o que pode acontecer no seu corpo físico? Problemas pulmonares, problemas de rinite, problemas respiratórios em geral, né? No nível espiritual, ele é um óleo muito bom para ambientes onde haja brigas. Casa onde todo mundo briga, em salas de reunião de empresas, dá uma refrescada na mente, no ambiente, dá até aquele geladinho, sabe? Aquele lugar onde tem aquelas pessoas com o ego muito inflado. Um óleozinho de eucalipto dá aquela respirada, literalmente. Então, limpa as larvas astrais. Limpa mesmo. Lembra da antena que eu falei? Conectada com a espiritualidade? E, por outro lado, são pessoas, quando as pessoas estão com ele, com o elemento ar equilibrado, eu posso lembrar do arquétipo do professor universitário, que é o sujeito que estuda bastante, ele é articulado, ele sabe falar bem, ele dá o seu recado. Então,
Eu aqui já estou ligando com um arquétipo. E vamos imaginar uma pessoa que tivesse a personalidade de um eucalipto. Seriam pessoas dinâmicas, buscadoras de conhecimento, falantes, bons planejadores. Mas eles planejam sem estardalhaço. Apesar de serem extrovertidos, eles executam, eles vão à luta. Talvez seja esse até o segredo do sucesso das pessoas tipo eucalipto. Eles têm a ideia, planejam, executam. Quando eles já estão com tudo pronto, projeto executado, passagem na mão, eles caminham, a vida flui. Porque outra coisa, esse óleo de eucalipto, ele trabalha mercúrios, não foi o que eu falei? Então, ele trabalha o ar, mas também trabalha a água, a fluidez. Então, eu tenho algumas palavras-chave para ele. Liberdade, fluxo de ideias, extroversão, otimismo, abertura e expiração. Agora, vou falar o uso mágico, que é um dos detalhes que a gente tem no livro. É contra a briga em ambiente, purifica os ânimos e não permite que tenha pensamentos nem formas negativas. Para fazer um ritual de limpeza do corpo físico, principalmente quando há doenças de caráter quente. Caráter quente lembra de quê? Do fogo. Um banhozinho de eucalipto quando alguém está com raiva, se aborreceu, é uma beleza. E usar para pedidos de perdão também, ok? Então, chegamos... Bom, eu não falei com relação ao excesso do elemento, né? Como que a gente vai fazer para tratar, para atender uma pessoa que está com excesso do elemento ar? A mesma forma que eu falei antes. Nós vamos pegar óleos essenciais que façam aquele eixo contrário. No slide, eu não vou voltar ao slide agora, mas no slide o ar está aqui em cima. Aqui embaixo está a terra, ali em cima está a água. Estamos trabalhando o quê? Exaltação ou precipitação? Estamos trabalhando a exaltação. Então, vamos usar os dois, ok? Então, voltando, falta trabalharmos agora o novo slide, que é a água. A questão bíblica. A água. O Espírito paira sobre a sua obra. Isso foi lá na Bíblia, né? O temperamento da pessoa água é emocional, é sentimental, ele absorve o outro, ele trabalha ali no isolamento, ele trabalha, que eu digo, não é o trabalho formal não, ele trabalha a si mesmo, ele está sempre meio isolado, pode ter um pouquinho de depressão. Agora, eu vou contar um segredo, eu agora estou falando aqui da água, lembrei da astrologia, lembrei de um signo, adivinha qual? Claro, peixes, né? Vê se não bate uma coisa com a outra. Vamos falar do excesso do elemento água. A tendência de algumas pessoas assim é de maternalizar os outros. Eles captam e absorvem para si os problemas de terceiros, podem chorar com facilidade, aquela pessoa que vê o programa da tarde, sessão da tarde, adora uma sessão da tarde para chorar. Aquele papo que as pessoas dizem assim, fulano chora até com comercial de margarina, para ele isso é totalmente verdade, não é fantasia. Eles podem se envolver nos problemas alheios de uma maneira até imprudente. Eles se metem mesmo porque eles se sentem fazendo parte. A água abrange, a água carrega com ela, né? Então,
são pessoas muito emocionais, emocionalizadas, se adaptam demais às situações, o que não é bom para elas. Claro, ela tem vontade de uma coisa, mas no coletivo ela se perde. Então, quando a pessoa, você detectar que é uma pessoa água, lide com ela sozinho. Não anda com essa pessoa no coletivo, não, porque às vezes você pode se aborrecer. Porque ela é meio camaleônica. Tô falando errado. E chegamos então à falta do elemento. Quando falta água, as pessoas viram as donas da verdade. Só acreditam em si mesmas e nas ideias delas. E essas ideias, vamos dizer, você tem uma ideia, conversa com essa pessoa. Ela capta aquela ideia e vira dela. Falta de personalidade? Eu prefiro dizer que é excesso de água. Então, falamos sobre todos os elementos. Falei sobre a questão da água, a água e o ar, o mercúrio. E a partir da água e do ar para cima, para a espiritualidade. Então, podemos fechar por aqui. Lembrando que o sal faz a ponte. Falei sobre o óleo de gerânio, que é um óleo que trabalha o chakra cardíaco, o chakra humeral, que fica aqui, vocês estão vendo? Aqui atrás. Ele protege, acolhe, ajuda na questão respiratória, tem um arquétipo maternal. E assim sendo, tem muita coisa mais para falar, sem sombra de dúvida. O livro, em breve, eu aviso a vocês quando estiver pronto, está quase, que vai ser bem completo, falando inclusive das temperaturas das plantas, dos óleos essenciais, dos movimentos, se precipita, se exalta, se é quente, se é frio, tipo de energia. E queria voltar então ao início da nossa conversa, quando eu falei sobre o caos. Lembram?